Então, olá pessoal, muito bem-vindos, bem-vindas, uma boa noite. Hoje, dia 15/1/2021, Psicologia aplicada à administração. Espero que estejam bem e animados aí para continuarmos as nossas atividades. Hoje nós iremos tratar a respeito do assunto relacionado à aula 4. Então, o conjunto de materiais, ele já havia até sido disponível anteriormente, e hoje nós iremos dar continuidade. Eu peço para que os alunos e as alunas que, por acaso, antes do recesso, já tenham baixado esta aula 4, que façam novamente e descartem aquela aula anterior, porque foram feitas algumas alterações em relação aos slides. As alterações foram, sobretudo, 2 slides que se repetiram, tá? Foi quanto à repetição de slides e também alguns textos que estavam escritos de maneira errada, tá bom? Então, se alguém já por acaso tenha baixado a aula 4, peço que vocês descartem ela e baixem novamente a aula que eu disponibilizei, se eu não me engano, ontem. Bem, pessoal, antes de iniciarmos o conteúdo da aula de hoje, um aviso importante: a nossa prova, ela ocorrerá na próxima aula, no dia 22. O tema da nossa prova são os slides relacionados à aula 1, aula 2, aula 3 e a aula de hoje, aula 4, tá bom? Então, esse será o nosso conteúdo da aula. Carlos, como que esta prova ocorrerá? Esta prova, ela ocorrerá dentro da plataforma Google Salas mesmo, tá? Então, vocês vão entrar, vocês terão uma possibilidade de acessar a prova das 7 até as 11h59 da próxima aula, do dia 22, e uma vez acessada a prova, você terá um tempo para concluí-la, tá bom? Então, será essa a dinâmica da nossa prova. Ela será, provavelmente, em sua grande maioria, de questões relacionadas a verdadeiro ou falso, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, sobre essas orientações preliminares? Vocês estão aí comigo? Estão me ouvindo? Olá, pessoal. Alguma dúvida, não? Beleza, Ana, obrigado pelo retorno aí. Então, vamos lá. Beleza, Letícia, obrigado pelo retorno, tudo certo. Eu vou compartilhar com vocês a tela e o conteúdo da aula de hoje. Então, creio que apareceu aí para vocês. Então, aula 4, né, o conteúdo que nós iremos trabalhar. O que nós vamos trabalhar hoje? É um conteúdo extenso, então eu tentarei ser um pouco mais ágil e mais objetivo, tá bom? É um conteúdo muito importante dentro da psicologia e, sobretudo, da psicologia aplicada às organizações. Então, nós iremos falar da importância, sobretudo para a escola que nós vamos estudar hoje, que é a behaviorista, de entender o comportamento humano. Então, nós já falamos um pouco a respeito do comportamento humano, e os behavioristas, que é a escola que nós vamos estudar hoje, focam seu objeto de estudo no comportamento. Deixa eu autorizar aqui alguém entrar aqui. Beleza. Então, nós iremos falar desta escola behaviorista, e hoje nós iremos falar de 2 dos principais
personagens dessa escola, autores, né? Vamos falar de Skinner e de Pavlov, do russo Pavlov, de Skinner. Descrever a respeito do condicionamento clássico e operante, que, né, são comportamentos descritos por Pavlov, né, o russo Pavlov. Nós vamos falar sobre essas duas formas de condicionamento a partir de um dos estudos clássicos mais importantes dentro da psicologia, que são os estudos de Pavlov. Vamos mostrar o controle do comportamento por meio do reforço positivo, da extinção, da punição e do reforço negativo, que são 4 comportamentos aí trabalhados por outro autor. Aí nós já estamos falando de Skinner, um autor também muito importante dentro da escola behaviorista e também muito criticado. Então, ele é alvo de muitas críticas dentro da psicologia. Por quê, pessoal? Porque a escola behaviorista, ela é vista por outras linhas da psicologia, como uma escola positivista, que foca muito na relação de causa e efeito. Sobretudo a partir do efeito, que é dado pelo comportamento. E ela não se aprofunda tanto, né, no estudo da causa. Ela está mais preocupada com os efeitos que são apresentados por meio do comportamento. Só autorizar a Brenda a entrar. Bem, então vamos falar a respeito, né, desses 4 comportamentos. Vamos falar também sobre a formação dos hábitos. E para isso, eu fiz, né, eu disponibilizei para vocês 2 livros que tratam a respeito do tema. Eles não serão cobrados na nossa prova, mas fica guardado aí na biblioteca pessoal de vocês, né? Inclusive um deles é bem recente, que são Os Hábitos Atômicos. Um livro muito interessante, vale a pena vocês lerem. O outro livro é um livro já muito conhecido, né? Já virou um best-seller, já está na lista dos livros mais vendidos do Brasil há um tempo, que é O Poder do Hábito. Vamos apontar a utilização do behaviorismo na liderança e no poder. Então vamos lá, vamos acelerar o passo, porque temos muito que tratar e também muitos exemplos que vamos apresentar aqui na tentativa de esclarecer o que é esta escola, tá? Então nós vamos estudar aí a escola behaviorista, a escola comportamental. Então nós partimos dessa premissa: o controle do comportamento dos liderados por meio de recompensas e punições já é usado há muito tempo nas organizações, tá? As lideranças, os gestores, utilizam já esta prática de recompensas e de punições. E esse é um objeto de estudo dos behavioristas, do behaviorismo. É uma linha, uma corrente de pensamentos dentro da psicologia. E é a partir dos behavioristas que busca se conhecer sobre hábitos e também sobre condicionamento. Condicionamento é aquele comportamento que eu tenho que executo sem pensar. Executo de uma forma automatizada. Isso nós chamamos de condicionamento. É algo, né, automatizado do comportamento. Muitos dos nossos comportamentos são comportamentos condicionados pelas nossas crenças, por um aprendizado, né, externo, pelo meio que nós estamos, pela organização em que eu trabalho. Enfim, várias são as possibilidades
de condicionamento. E a teoria behaviorista trabalha nessa perspectiva. Bem, qual a origem, né, da escola behaviorista? Então, ela é de origem norte-americana e ela vem do termo, né, do termo behavior, que traduzido significa comportamento, né? Então, ela vem da escola americana, principalmente da psicologia industrial. Então, essa escola ela é conhecida como escola comportamental. Então, a boa parte dos psicólogos que trabalham nas organizações que estão, né, nos setores de recursos humanos são psicólogos que se especializaram, se desenvolveram, muitos deles na linha comportamental, na psicologia comportamental. Então, a escola behaviorista, ela também é chamada de escola comportamental e visa analisar de forma detalhada o comportamento, tendo como base as influências externas que nós recebemos, que apresentam, né, como influência para o comportamento que nós temos. Claro que existem outras linhas um pouco mais aprofundadas para entender esta origem, algumas focadas, por exemplo, no inconsciente, como é o caso da psicanálise. Então, existem outras formas de concepção da psicologia, mas a mais utilizada para o âmbito organizacional é a psicologia comportamental. Autorizando aqui o pessoal a entrar. Então a escola, vamos ter um pouquinho de paciência, pessoal, porque eu vou ter que o tempo todo estar autorizando aqui até as pessoas entrarem. Então a escola, sejam bem-vindos, tá? Os colegas que chegaram um pouquinho depois. Então a escola behaviorista, ela surge principalmente a partir dos estudos de John Watson, da publicação de um artigo dele em 1913, que foi que teve como título Psicologia como os behavioristas a veem ou a vê. Esse artigo eu não disponibilizei para vocês, mas foi um erro da minha parte, mas é este aqui, ó. Eu vou disponibilizar ele para vocês para poderem, caso queiram se aprofundar ainda mais, ler com cuidado aí. Então, a psicologia como o behaviorista a vê, foi traduzido aí pela Universidade Johns Hopkins. Então, aqui fala da visão, né, deste importante autor behaviorista, que é o autor Watson. Então, neste artigo, ele aponta que o comportamento observável, olha o quanto ele é radical, né? Que ele é o único elemento digno de ser observado pela psicologia. Ele apresenta que os demais elementos são obscuros e inacessíveis à mente humana, à alma, à causa. Então, o que nós temos acesso é ao comportamento. E este, na visão dos comportamentalistas, dos behavioristas, deveria ser o elemento de estudo. Então, ele descarta explicações mentalistas e conceitos que, ao olhar desta escola, são conceitos subjetivos, né? São caixas pretas inacessíveis dentro da visão pragmática positivista dos behavioristas. Então percebam que Skinner, que a teoria behaviorista é uma das mais criticadas dentro da psicologia. Mas os behavioristas, né, os comportamentalistas também contra-argumentam dizendo que, olha, árvores que não dão fruto, ninguém joga pedras, né? Então, se é uma escola muito criticada, muito presente nas defesas de trabalho de conclusão de curso, de dissertações, também de teses de doutoramento, se estão ali presentes, significa
que tem o seu valor, né, enquanto construto histórico. Então, a escola behaviorista estuda o comportamento. E para os behavioristas, a explicação, né, mental, ela faz cessar a curiosidade. Então, aqui a gente apresenta um exemplo simples, mas digamos que em uma conversa casual, nós perguntamos para um amigo, né, por que que você foi ao cinema? Por que que você foi ao teatro? E a pessoa nos responde, porque eu tive vontade, né? Então perceba que essa explicação mental, ela acaba por demonstrar o comportamento de ir ao teatro. Nós nos inclinaremos a tomar essa resposta como uma explicação. Agora, seria muito mais o caso de, ao contrário, de indagar, né, por que que a pessoa foi ao teatro, né, analisar, né, se ela foi, o que que aconteceu, né, que ela foi ao teatro, o que que ela ouviu ou leu sobre a peça, o que que aconteceu quando ela foi ao teatro nesta ação. Então, que peça que ela foi ver, o que os outros em seu ambiente presente ou passado poderiam tê-la induzido a ir ao teatro, ao invés de ir, por exemplo, à universidade. Então, mas muitas vezes nós aceitamos a resposta, como tive vontade de ir, como uma espécie de resumo, como uma espécie de sumário comportamental, que provavelmente não pediremos mais detalhes. Eu costumo, né, fazer a brincadeira de, que vocês já devem ter vivenciado, que é aquela, no âmbito das relações sociais, está muito presente, que é questionar, né, e aí, como você está? E algumas pessoas contam como estão, né? Só que esta pergunta, como você está, por trás dela, nós tínhamos uma mera representação social de cumprimento, e não o interesse efetivo de mergulhar nas profundezas para entender como a pessoa verdadeiramente está, como se fosse aquele momento uma sessão terapêutica, né? Então, no mundo da velocidade, o você está é um cumprimento social, como você está, né? Um cumprimento social e não um interesse verdadeiro de se aprofundar no estado de espírito, no ânimo que a pessoa está naquele momento. Então, da mesma forma, o que nós apresentamos aqui, a explicação mental cessa a curiosidade de aprofundamento. Então, no âmbito organizacional, nem sempre eu preciso do aprofundamento, né, para entender as causas do inconsciente, os traumas de infância, as fases de construção psicológica. O líder não tem esta capacitação, né, não é formado nesta perspectiva, e as urgências nem sempre permitem que isto aconteça dentro do ambiente organizacional. Esta é uma investigação para outros ambientes, um consultório psicanalítico, um consultório psiquiátrico, um consultório, uma terapia psicológica, enfim, outras formas de tratamento. Nós vamos falar um pouco a respeito disso também mais à frente. Então, avancemos. Então, a escola behaviorista, ela trabalha que o comportamento ele é aprendido, ele é fruto da aprendizagem. Deixa eu só autorizar aqui mais um colega entrar, uma colega, Elaine Santos. Então, para os behavioristas, os comportamentos humanos, assim como a construção da personalidade, é fruto de um aprendizado, e como tal podem novos aprendizados substituírem os anteriores e moldar novos comportamentos. Nada está concluído, né?
Então, perceba que um gerente arrogante com os seus subordinados, com os seus colaboradores ou com os seus clientes, ele pode ter aprendido a ser arrogante porque talvez na sua infância ele presenciou cenas de uma arrogância dos seus pais, com, por exemplo, os empregados da casa, para que estes obtivessem o controle daquele lar. Então, aprendendo que isto é correto, que esta é a maneira de conduzir, ele leva este comportamento para o ambiente organizacional. Nós vamos verificar que muitos comportamentos são reforçados pela cultura da organização. Muitos comportamentos são reforçados pela estrutura organizacional que a empresa possui. Né? Por exemplo, o comportamento dentro do ambiente militar, ele é reforçado pela estrutura organizacional militar, pelo curso de formação militar, que visa moldar, né, um profissional militar que tenha o comportamento que se espera para essa instituição. Por isso, a formação. Formação essa, né, só um parêntese dentro deste processo, que vem se reduzindo cada vez mais. Vivemos a era da urgência, a era do fast food, da velocidade em tudo. Como Zygmunt Bauman, sociólogo, né, já falecido, nos apresentava, né, a sociedade líquida. Então, cada vez menos os cursos de formação têm ocorrido, né? Antes, os cursos de formação demandavam 1 ano, 6 meses, e temos cursos de formação em até 3 meses. Isso acaba por influenciar o comportamento também, né? Então, o behaviorismo, ele trabalha com definições claras e detalhadas de comportamentos. Então, ele não está muito preocupado na análise das causas deste comportamento, mas de explicitar qual é o comportamento esperado naquele ambiente. Então, por exemplo, dar atenção ao cliente. Para os behavioristas, para os comportamentalistas, não basta dizer ao colaborador que ele deve dar atenção aos clientes, mas é necessário dizer quais são os comportamentos esperados que vão permitir o alcance deste objetivo. Então, dar atenção ao cliente estará retratado para os behavioristas em olhar os clientes nos olhos, por exemplo, sorrir, ter um diálogo com o cliente questionando o que ele está buscando, enfim, descrever os comportamentos que podem ser observados, que podem ser comprovados, que mostrarão que este colaborador estará dando a atenção para o cliente, porque esta organização julga este comportamento como um comportamento importante no ambiente organizacional. Então perceba que os objetivos organizacionais, é claro que nós estamos falando dentro da ótica behaviorista, eles devem estar atrelados ao comportamento dos colaboradores. Caso contrário, acontece o que nós encontramos em muitas organizações. Quando nós chegamos, principalmente em algumas recepções, nós observamos estampado na entrada a missão, visão, valores. Quem nunca verificou esses instrumentos ali colocados? E aí você, ao ler aqueles valores, não percebe estes valores presentes no comportamento daquela organização, caindo por terra todo aquele instrumental. Não é que definir valores não seja importante. Não é que definir objetivos organizacionais não seja importante. Com certeza vocês devem verificar este reforço da importância de se estabelecer objetivos em várias disciplinas. Disciplina de planejamento estratégico, disciplina de gestão financeira, disciplina de gestão da qualidade.
todas essas disciplinas, né, administração mercadológica, gestão mercadológica, administração de recursos humanos, todas essas disciplinas, em algum momento, teoria geral da administração, que vocês estudaram, se não estou enganado, com a professora Adriana. Inclusive, a teoria geral da administração tem uma escola, Administração por Objetivos, criada por um pensador nada mais, nada menos que Peter Drucker, falando da importância de estabelecer objetivos. Mas por que muitas organizações estabelecem objetivos e os objetivos ou criam outros instrumentos de gestão, e esses instrumentos de gestão não alcançam a efetividade, a eficácia e eficiência esperada, né? Efetividade é a soma de eficácia e eficiência com uma constância ao longo do tempo. Por que não alcançam? Não alcançam porque muitas vezes eu não reforço esses objetivos pelo comportamento esperado. Então, quais os comportamentos que os colaboradores deverão ter, né, para atingir os objetivos propostos? O trabalho se desenvolve em direção a estes. Então, é essencial que os liderados saibam quais são as suas responsabilidades, qual a autoridade que eles possuem, poderíamos acrescentar aqui, mas que saibam como serão medidos os seus desempenhos, sobretudo a partir das variáveis comportamentais ali presentes, para que esses objetivos não caiam no vazio. E aí nós estamos já desvelando uma das causas presentes para sistemas de avaliação de desempenho não darem tão certo, porque não avaliam o comportamento dos colaboradores, muitas vezes, né? Então, é importante, na perspectiva behaviorista, a descrição detalhada do comportamento esperado por parte dos colaboradores, né? Então, isso deve ser um trabalho constante. Isso deve ser fruto de treinamento. Muitas vezes, nas organizações, vocês devem estar estudando isso na disciplina Administração de Recursos Humanos 2, ou na Administração de Recursos Humanos 1, só permitir a entrada do colega, que muitas organizações acreditam que treinar os colaboradores é apenas a ação de levar esses colaboradores para fora da organização, em um ambiente externo, e ali desenvolver um curso. Mas não, eu devo treinar os meus colaboradores também com base nos meus processos internos, com base no reforço dos comportamentos esperados na organização, certo? Também esses comportamentos devem ser descritos através da elaboração de programas de socialização, na prevenção de doenças ocupacionais, a CIPA, né? Acidente de trabalho, na elaboração de instrumentos de avaliação de desempenho, entre outros setores que cercam as pessoas dentro das organizações, né, que precisam de um comportamento específico para alcançarem os seus resultados, ou seja, todos os setores, né? Quando nós vamos trabalhar nas organizações projetos de consultoria relacionado à gestão da qualidade, a maior parte do treinamento é relacionada a comportamento, sem dúvida, né? O comportamento esperado para que a organização tenha uma gestão de qualidade. Então, muitos programas de treinamento, é o que nós já antecipamos, não dão resultados porque eu não transfiro aquele conhecimento para um comportamento desejado, para atingir os objetivos que a organização se propõe. E aí é jogar dinheiro fora. Porque quando o colaborador volta para a organização, com aquele conhecimento que ele adquiriu naquele curso, naquele treinamento, ele não encontra um terreno fértil. Ele não encontra uma oportunidade de mudar o seu processo e, consequentemente, mudar o comportamento, né? Então, alguns manuais dizem que o funcionário deve fazer o cliente, por exemplo, sentir-se como sendo a pessoa mais importante da empresa.
Mas o que é isso? É muito vago. Né? Como que eu vou fazer o cliente sentir-se a pessoa mais importante da empresa? Fixando uma frase na entrada da empresa, empresa X, casa de amigos. Será que é isso? Né? Então, isso pode ser um instrumento importante de comunicação, mas, né, é fundamental que o comportamento dos colaboradores reflita esse objetivo. Reflita o que eu defini no manual, reflita o que está colocado ali na política da qualidade. Vou te dar um exemplo. Vamos lá, deixa eu abrir vou descartar aqui, deixa eu abrir um site qualquer. Só para a gente não ficar, vamos colocar aqui política da qualidade de uma organização qualquer. Vamos ver, da Volvo. Então, da Voito, me desculpe, não conheço o que é esta empresa. Ah, não, é uma empresa ensinando o que é política da qualidade. Não. O que eu quero é a política da qualidade de uma determinada empresa. Da Fiat. Então vamos lá, vamos ler a política da qualidade da Fiat, né, que comprou a Chrysler. Então a Fiat Chrysler acredita que a satisfação do cliente, um pouquinho, aumentei um pouquinho aqui, é uma condição indispensável para o sucesso, oferecendo produtos e serviços com os seguintes termos. E aí ele vai falando quais são os termos aos quais ele oferece o seu produto e serviço. Então, por exemplo, vamos falar o último item. Melhorar continuamente os processos, produtos e serviços. Vamos voltar lá. Então, eu fui auditor de qualidade de empresas que objetivavam a certificação. E aí eu fazia isso com muita constância, que era o seguinte termo: qual que é a política da qualidade da empresa? E aí os colaboradores, geralmente, decoravam essa política da qualidade. Era condicionada. E aí ele falava, quase como uma bíblia, decorada. E eles podiam ler ali, não tem problema. Né? Não era uma prova, era uma auditoria. Mas aí eu fazia uma outra pergunta. Por exemplo, em relação àquele último item, como você, Ana Cláudia, Letícia, Lucas, no dia a dia do seu trabalho, faz com que aquele último item da política da qualidade se torne uma verdade na sua organização. É isso que eu perguntava para o auditado. No primeiro momento eles não entendiam, né? Grande parte falava, o quê? Eu não entendi a pergunta. Sim, eu quero saber, você colocou lá que a sua política da qualidade fala em melhoria contínua. Como que você melhora continuamente os seus processos? Isso é comportamento. Ah, aqui nós temos esta ferramenta para melhorar os processos, nós nos reunimos de tanto em tanto tempo para melhorar os processos, ocorre um seminário em que as pessoas relatam quais são as melhorias, porque eu posso aprender com a melhoria de processo que o Lucas fez no processo dele. Então, eu mostro qual é a ação que eu tenho, o comportamento que eu tenho. E aí os instrumentos de gestão mostram que são efetivos, que estão acontecendo. Então, você tem que transformar esse objetivo em elemento comportamental na perspectiva behaviorista. Então, os funcionários, né, devem fazer com que o cliente se sinta a pessoa mais importante da empresa. Como? Chamando pelo nome, olhando nos olhos, indicando um local para que ele se acomode. São exemplos aí comportamentais quanto ao objetivo ali que a organização, naquele caso do exemplo, julga importante. E aí vamos falar, né, os behavioristas trabalham muito com o condicionamento. Então, o que é o condicionamento? Né? Aquilo que já falamos no início da disciplina de hoje. O condicionamento é aquilo que eu faço sem pensar, de uma maneira automatizada. Então, é da escola behaviorista que saem os principais estudos sobre o condicionamento e a formação de hábitos. Então, os livros que eu disponibilizei para vocês têm uma perspectiva behaviorista. O poder do hábito e os hábitos atômicos. Então, substancial parte das atividades do cotidiano, elas são realizadas por nós sem que tenhamos, né, consciência do que estamos realizando.
Então, sem que se dê conta de que as realiza e percebe o motivo pelo qual procede desta ou daquela maneira. Isso nós chamamos de condicionamento. Nem sempre, né, nós nos questionamos por que estamos nos comportando desta forma ou daquela forma. Ou por que determinada fala starta em mim um estado emocional de raiva. Né? Muitas vezes isso ocorre vamos trazer para um linguajar popular, no piloto automático. Né? O condicionamento é o piloto automático do comportamento. Então, é a base fundamental do condicionamento é a repetição. Repetir o comportamento acaba por condicioná-lo. Né? Claro que outras linhas psicológicas, outras correntes psicológicas criticam isso. Falam, Carlos, isso dá certo com ratinho de laboratório, né? Com coelho, mas com seres humanos complexos, isso não dá certo. Né? E aí a psicologia social, a psicologia das massas, nos mostra que muitas vezes nós abdicamos da nossa consciência comportamental quando estamos em grupo, quando somos condicionados e uma série de outras situações em que a consciência comportamental é abdicada pelo condicionamento, seja aprendido ou ou condicionado por um grupo que eu estou participando, enfim, para ser aceito por este grupo, enfim. Então, né, leva o comportamento a se tornar automatizado, como nós falamos, automático. Andar, falar, correr, entre inúmeros outros comportamentos que nós repetimos inúmeras vezes, tornam-se condicionados, tornam-se automatizados. Né? Esta é um fato. Então a pessoa ela não precisa pensar para ter este comportamento. Isso pode ser utilizado. Né? Esta repetição também ela é responsável pelos hábitos que nós temos, cruciais para um bom desenvolvimento organizacional. Né? Na nossa organização, nós também temos hábitos profissionais. Então, o condicionamento ele pode acontecer pelos estímulos que nós recebemos, né? Pelo pareamento dos estímulos. E aí nós temos dois. O condicionamento clássico, que nós vamos, né, verificar pelo estudo do russo Pavlov, e ele nos trouxe também a visão do condicionamento operante. Então, o chamado condicionamento clássico, que é a manipulação de estímulos aplicados a uma pessoa após a emissão de um comportamento. Né? O chamado condicionamento operante. Então, nós vamos ver o condicionamento operante, que é aquele condicionamento que eu mudo a partir do comportamento de outrem, e o comportamento do condicionamento clássico, que é pelo pareamento de estímulos. Nós vamos ver isso, vai ficar bem claro com a experiência de Pavlov, tá? Pode ficar tranquilo. Então, esse foi Pavlov, e vamos falar da sua experiência e do condicionamento clássico. Então, a teoria de Pavlov, está um pouco pequeno, surge em 1910, ele é um fisiologista russo, né? E a sua preocupação principal qual era? Como acontece muito... Lembra da experiência de Hawthorne, de Elton Mayo? Lembram dela, pessoal, em TGA? Lembram? Alguém escreve no chat só para eu saber se eu não caí, se eu não estou sozinho. Sei que sexta é um pouco difícil, pessoal, mas vamos ter fé aí. Vamos respirar, vamos avançar. Vocês estão aí comigo, pessoal? Boa noite. Beleza, Brenda, tá aqui. Ana Cláudia, Elisa, obrigado, pessoal, obrigado. Ótimo, já percebi que não estou só. Então, lembram? Beleza, obrigado. Boa noite, Brenda. Obrigado aí pela participação. Bruno, obrigado, e todos os demais. É o seguinte, quando nós estudamos... Obrigado, Jéssica. Quando nós estudamos Elton Mayo, vocês estudaram, que é a professora Adriana. Teoria das Relações Humanas. Experiência de Hawthorne. Elton Mayo foi pesquisar o que lá em Hawthorne?
o quanto os fatores relacionados à iluminação alteravam a produtividade. E ele acabou descobrindo outras coisas. Então, na ciência é muito comum isso, né? Você vai pesquisar algo, atira em um alvo e acaba acertando outros. Pavlov, isso também aconteceu. O que Pavlov estava preocupado em estudar como fisiologista que era? O aparelho digestivo dos cães. Então ele abriu um espaço, uma fístula próxima às glândulas salivares, e nela ele colocava uma proveta, e essa proveta, esse pequeno tubo, permitiria medir a quantidade de saliva que esse cão possuía, a partir de um estímulo. E perceba que sempre que chegava ao laboratório, ele observava que a proveta estava vazia. Porém, quando ele dava alimento ao cão, a proveta se enchia de saliva, um reflexo natural do processo digestivo, né? Um processo natural para a espécie, para nós também. Porém, certo dia, ao chegar, ele percebeu que a proveta estava cheia, sem que a comida fosse apresentada ao cão. Então, eu tinha um condicionamento que era comida gerava saliva, né? E um outro condicionamento apareceu. A presença da pessoa que levava a comida já antecipava essa salivação. Então, a partir daí, levantou-se a hipótese de que de que não foi só essa hipótese que levantou, não. Esse estudo, pessoal, ele levou 10 anos para sendo realizado, tá? Então, a partir daí, ele levantou hipóteses, uma delas, de que os passos dos seus assistentes geravam um estímulo que sinalizava a chegada de comida, gerando a salivação. Eles associaram, né, a chegada com a alimentação. Olha o termo que nós usamos no slide anterior. Os cachorros fizeram um pareamento de estímulo. Então, eu tinha, né, um estímulo que era o alimento, gerava saliva. Depois, a presença daquele que alimentava também gerava o mesmo estímulo da alimentação, que era a salivação. Então, percebeu isso, né? Ele também levantou a hipótese que poderia ser o jaleco daqueles que ali levavam alimentação, mas enfim, a presença, né, seja por meio dos passos ou do jaleco que as pessoas utilizavam, enfim. Então, para testar a sua hipótese, Pavlov substituiu os passos por uma campainha. Então, o que acontecia? Toda vez que o cão recebia o alimento, Pavlov soava uma campainha. Ou seja, apresentava, né, era apresentado 2 estímulos: a comida, que gerava a salivação, e a campainha, que era neutra. Depois de um tempo, repetindo o soar da campainha, o que aconteceu? Então, após várias repetições, Pavlov apresentou a campainha sem comida e o cão salivou. Nós vamos ver aonde isso vai desembocar, né? Carlos, tá bom essa experiência. E aí, o mundo dos negócios, Carlos, o mundo das empresas. Nós vamos ver isso associar, por exemplo, associação de imagem em relação a marcas. Nós vamos ver isso agora. Para dar credibilidade para a marca. Vamos ver isso agora. Então, o estímulo campainha, que antes era neutro, porque no começo, ao tocar a campainha, não mudava nada. Ele passou a exercer o mesmo resultado do estímulo comida, que é o pareamento de estímulos. Então, Pavlov usou outros estímulos e obteve, né, o mesmo resultado. Então, a isso nós chamamos de condicionamento clássico. Ele chegou à conclusão de que quando um estímulo neutro, soar a campainha, ele é apresentado repetidas vezes junto a um estímulo que provoca um comportamento, esse estímulo neutro
né? Ele deixa de ser neutro e passa a provocar o comportamento do estímulo que foi apresentado junto. Alguém poderia dar um exemplo pessoal de um pareamento de estímulos? Eu vou dar, né? Vou começar comigo. Então, determinada música que eu ouvia em uma época da minha vida, né, me gerava um sentimento de felicidade, de satisfação. Passado um tempo, muito tempo sem ouvir esta música, né, eu já não mais vivia aquela situação, né, de satisfação daquele contexto, daquela época, daquelas amizades, daquelas pessoas. Então eu perdi o estímulo que não era neutro, era o estímulo condicionante, as pessoas, né? E a música, que era um estímulo neutro, associado a esse estímulo, esse pareamento de estímulo, gerava esse sentimento. Passado um tempo, eu não tinha este contexto, mas a música veio. E toda vez que ouvia esta música, vinha aquele sentimento, aquele sentimento ao qual eu tinha àquela época. Então, isso é um exemplo de condicionamento clássico. Mais alguém poderia dar um exemplo de condicionamento? Para a aula não ficar só o Carlos falando, alguém gostaria de compartilhar? E se fosse na sala de aula, vocês iriam compartilhar, viu? Mas tá bom, o pessoal não quer falar. Mas está dado um exemplo. Então, Pavlov, ele descobriu o que é chamado de reflexo condicionado. Né? Então, um comportamento pareado com outro comportamento. Então, aqui nós temos a figura que representa esse condicionamento clássico. Eu tenho um estímulo condicionado, que é o alimento, gera salivação do cachorro. Eu tenho um sino tocado, que é um estímulo neutro, que não gera nenhuma salivação no cachorro. Eu tenho o sino e o alimento, que gera a salivação, que é a resposta incondicionada. E aí eu tenho o sino, que é o estímulo condicionado, que gera a resposta condicionada, que é a salivação. Então aqui, ó, né, eram respostas. Então aqui uma resposta automática, né, da natureza do indivíduo. Perceba que chegou um momento em que eu retirei o estímulo incondicionado, acrescentei o estímulo condicionado e ele gerou a mesma resposta inicial, a salivação. Então, à medida que eu associo um estímulo incondicionado com um estímulo neutro, esse estímulo neutro passa a gerar uma resposta também incondicionada. Então, gerando a resposta esperada nos períodos, em relação aos exemplos anteriores. Então, isso pode ser utilizado em vários contextos. Por exemplo, na aprendizagem de um software. Então, vou aprender a manusear o Excel, o Word, um software qualquer. Se dá pelo condicionamento clássico, pareamento de estímulos, uma repetição até que o usuário se utilize do programa de uma maneira automática, automatizada. Como também da forma que nós aprendemos a dirigir. Hoje você não fica pensando, agora eu tenho que passar determinada marcha, ou agora eu tenho que apertar a embreagem. Lembram quando vocês iniciaram o aprendizado para dirigir? Então você tinha que olhar para a marcha, alguns quando olhavam para a troca de marcha mexiam o volante, né? Confundiam os pés em relação aos 3 pedais. Então eram erros presentes, que uma vez repetidos, tornaram-se automatizados. Então, pareamento de estímulos e muita repetição até que o usuário se utilize do programa automaticamente, até que ele faça aquilo sem pensar.
Então, em propaganda, é muito comum o condicionamento clássico. Quando eu coloco um galã, quando eu coloco um astro do esporte para apresentar um determinado produto. Agora, é claro que isso também tem um risco, né? Porque o mundo ele é dinâmico, o comportamento humano ele é dinâmico. Então, da mesma forma, esse astro do esporte, esse galã, e eles, né, também podem, né, ter um comportamento inadequado e isso estar associado ao seu produto, né? Mas existe esta presença, né? Um galã apresentar um determinado produto. Então espera-se que a partir da repetição da propaganda, a simpatia do galã passe para o produto e aumente as vendas. Quais produtos? Me dê um exemplo de um produto que foi personalizado no Brasil em uma pessoa. Alguém pode citar? Pessoal, vocês estão aí? Pelo menos vocês estão aí comigo? Estão muito calados, né? Não sei se eu não tô. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Às vezes eu que não tô. Estão aí, né? Bem, vamos continuar aqui. O pessoal não está afim de participar, não, viu? Então nós temos, por exemplo, a palha de aço, né, sob a marca Bombril, por muito tempo associado à imagem daquele ator. A Kaiser, né, a cerveja Kaiser com o baixinho da Kaiser, e assim vai, né? Temos muitos exemplos aí de associações. O caso Bombril, né, na verdade, queria uma pessoa simpática, né, que pudesse ter esta associação, mas no caso do Bombril, ele queria uma pessoa desconhecida. Então é interessante a história por trás disso daí. É facilmente encontrada aí na internet, por entrevistas com o ator. Washington Oliveto, né, que estava por trás dessa campanha. Então nós temos o grande aí publicitário brasileiro. Então nós temos vários exemplos de associações. Olha um outro exemplo aí, em épocas de eleição, né? A chamada transferência de votos. Também é muito comum, né? O político aparecer várias vezes ao lado de alguém que já tem a apreciação do público para cerveja de Itaipava, Elias? Ah, sim, com aquela modelo, né? É uma modelo? É isso, Elias? Isso, vai verão, beleza, é aquela linda mulher. Então, sem dúvida. Opa, deixa eu falar baixo que minha esposa está aqui. Tô brincando. Então, sem dúvida alguma, são exemplos de associações. Então, em épocas de eleições, isso também acontece, né? Uma associação é feita com um político que vai transferir a credibilidade, o carisma. Nós vimos isso acontecendo em épocas eleitorais anteriores, né? Então, por exemplo, na eleição de Dilma Rousseff, né? Uma até então relativamente desconhecida no cenário político, né? Que fez esta associação à imagem do líder petista à época. Então, a indústria, olha um exemplo de campanhas de condicionamento clássico. Imagina uma indústria que está com dificuldade de atrair pessoas nas imediações para trabalhar nela. E aí o Departamento de Recursos Humanos cria uma campanha, um projeto, teve uma ideia de criar uma perua, né, um local, com equipamentos odontológicos, com 2 dentistas, para atender a população nas imediações do bairro onde a indústria está localizada. Então, cada dia a perua ficava em um local, em um ponto estratégico do bairro, na avenida principal, próximo ao mercadinho, perto da padaria, enfim, lugares estratégicos aí onde circulava mais pessoas, número de pessoas maior. E aí,
os dentistas faziam procedimentos simples, rápidos, pequenas obturações, extrações dentárias, uma limpeza, enfim. O logotipo da empresa era ali destacado, né, estava ali presente. Então, o que ocorreu? Em poucas pessoas, né? Então, qual que era o objetivo? Foram colocados o logomarca da empresa para que as pessoas associassem a imagem da empresa com um serviço gratuito de odontologia, como uma empresa legal. Uma empresa que se preocupa com as pessoas. E em poucas semanas, ela conseguiu reverter isso. Ela começou a ter uma procura de filas de candidatos para as vagas que até então não eram preenchidas. Mas nós temos um outro condicionamento também, chamado condicionamento operante. E aí o condicionamento operante é aquele que é baseado nas consequências dadas após a emissão de um comportamento que o levará a se repetir ou não. Então o foco dele é nas consequências, né, do condicionamento. Enquanto o condicionamento clássico de Pavlov se dá pelo pareamento de estímulos. Aqui não é o caso. Então, por exemplo, se falar alto tem como consequência a atenção do grupo, a pessoa continuará falando alto. Se for repreendida, ou o grupo ignorar este comportamento, a pessoa talvez deixará de emitir tal comportamento. Então, esse é o condicionamento operante, muito presente também no ambiente empresarial. Esse estímulo, esse tipo de comportamento, ele é chamado de operante porque o comportamento de uma pessoa, ele vai operar, realizar a partir de uma transformação no cenário, no ambiente. Então, eu influencio o ambiente e o ambiente me influencia. Então, aqui nós temos uma troca, né, de... Deixa eu voltar aqui. Uma troca de influências, né? Eu falei alto e o ambiente me ouviu. Isso vai reforçar, né? Então, vai reforçar esse meu comportamento. Então, a pessoa opera uma transformação no ambiente e o ambiente opera uma transformação na pessoa. Por isso que muitas vezes colaboradores geniais, quando entram em um ambiente de organizações medíocres, acabam, pelo condicionamento operante, adquirindo um comportamento pouco eficiente. Né? E o contrário também é verdadeiro. Então, exemplo de condicionamento operante. Quando um presidente entrou na sala de reuniões, as pessoas que estavam conversando ficaram em silêncio. Então, isso é muito comum, né? O presidente entrou, aquele silêncio na sala. Então, o presidente operou uma mudança no comportamento daqueles que o aguardavam. A reunião começou, e aí, no meio da explanação, o que ocorre? Né? O garçom, né, ele entrou na sala de reuniões. E o presidente parou de falar imediatamente, até o garçom servir a todos ali presentes. Então, novamente, um condicionamento operante. O garçom provocou, operante de gerar, né, de operar, o garçom provocou uma mudança no comportamento do presidente pela sua entrada. E aí, quem é o grande... Se do condicionamento clássico nós temos Pavlov, nós falamos disso, no condicionamento operante nós temos Skinner, né? O grande professor de Harvard. Então, Skinner, essa teoria foi desenvolvida por Skinner, né? Viveu até 1990, então um contemporâneo dos nossos dias. E um dos maiores participantes da escola behaviorista, que se empenhou em estudar principalmente as consequências dos comportamentos, né, levado à repetição ou não. Então, um grande professor de Harvard, extremamente premiado e muito criticado também. Né? O Skinner, assim como Taylor na administração, ele é muito criticado na psicologia. Então, ao descrevê-las, ele demonstrou a possibilidade de criar consequências.
E essa possibilidade de criar consequências será melhor compreendida, melhor controlada e, por que não, também manipulada e mantidos comportamentos esperados no ambiente empresarial. E aí Skinner, dentro do condicionamento operante, nos apresenta 4 principais consequências. Então ele nos apresenta o reforço positivo, a extinção, o reforço negativo e a punição. Vamos verificar o que é cada um deles, né? Então vamos ao reforço. O reforço, ele pode ser positivo ou negativo. Então, o reforço é um estímulo vindo do ambiente externo que vai aumentar, não é uma certeza absoluta, e é isso que a psicologia critica, né? Que começa a se tratar as pessoas como ratos de laboratórios comportamentais. Claro que somos muito mais complexos do que isso, mas o que não tira, né, a importância da escola behaviorista. Então, refere-se ao estímulo do ambiente externo que vai aumentar a probabilidade de um comportamento. É aquela brincadeira, né, que representa muito Skinner, que se você colocar na internet, a imagem, né, do coelho e da cenoura à sua frente que estimula ele a correr. Então, aumenta as chances desse comportamento continuar a se repetir. É o reforço. Muito trabalhado na pedagogia, no processo de educação. Então, o elogio é um reforço, né? Então, o estímulo ele pode ser tanto positivo quanto negativo, fazendo o comportamento se repetir, né? Então, eu posso também ter um reforço negativo para determinado comportamento. Mas vamos falar do positivo, né? Todos nós aí provavelmente já passamos, provavelmente não, todos nós já passamos por essa situação. Então, é qualquer estímulo que eu perceba como agradável, que uma vez aplicado, gera um comportamento, aumentando a probabilidade que esse comportamento continue a acontecer. Então, quando uma pessoa conversa com a gente, por exemplo, olhando de uma maneira fixa, interessada em nós, né? Ou quando o conteúdo da fala ela é interessante. Então nós ouvimos uma pessoa porque o conteúdo é interessante, porque ela, quando está falando, nos olha, né? Então os olhos fixos e o conteúdo são reforços, né? Estímulos externos que acabam por reforçar a fala daquele indivíduo. Tem pessoas que desistem de falar, né, de se expressar, porque ao falarem a pessoa não está lhe dando a devida atenção, ou imediatamente lhe critica de uma forma grosseira, e isso acaba por estimular, né, um reforço aí, que ele não vai falar mais, né? Professor? Oi, querida. Pois não, Brenda? Sobre isso, tem um livro que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Isso. E ele fala que é importante, quando você está falando com alguma pessoa, para você olhar não só para os olhos dela, mas assim, olhar para o rosto inteiro da pessoa. Isso demonstra também que isso ajuda, né, na comunicação. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, claro que quando nós vamos ler, né, Dale Carnegie, o livro lá, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um clássico, né, na área comportamental. Eu gosto muito do livro dele, viu, Brenda? É um livro a respeito eu não vou me lembrar do título completo, mas que fala sobre preocupações. Que livro fantástico. Mas esse é um clássico, né? Esse que você citou. Claro que escrito em um outro contexto, né? Um contexto já passado há um bom tempo, né? De início de Revolução Industrial, mas que tem o seu valor, sem dúvida alguma. Hoje, a ciência comportamental evoluiu muito, né? Então, nós temos aí a análise corporal,
a análise verbal, temos uma série de maneiras de estimular o outro, né? De estimular esta boa relação, sem dúvida alguma. Então, o olhar é uma forma importante. Você, né, demonstrar com o seu corpo também que você está prestando atenção, né? Então, observamos aí no livro, né, no livro a respeito o corpo fala, de Pierre Weil, que mostra muito disso, né? A pessoa, quando não quer uma interação, ela tende a cruzar os braços, né, a olhar para baixo, né? Então ela não dá a atenção para o interlocutor. Eu me recordo certa vez de um profissional na área de recursos humanos que eu dei esse exemplo aqui, né, que apresentava os efeitos maravilhosos que ele teve com essa dica de mudança comportamental. As pessoas agora vão parar o que estão fazendo quando, né, o interlocutor for falar com elas, vão parar o que estão fazendo e darão atenção plena para aquele que estará fazendo. Isso melhorou as relações naquela empresa, né? Então, muitos colaboradores acreditam que estão ouvindo, né, quando, na verdade, é uma escuta não ativa. E tem outras dicas, né, para isso. É você olhar, é você, né, balançar a cabeça positivamente, é você, ao final do que foi dito, repetir o que foi dito com um resumo, então quer dizer que você está dizendo isso, isso, isso. São formas de você demonstrar um interesse verdadeiro. Agora, todas as dicas que Dale Carnegie nos dá no livro Como Conhecer, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é desde que eu tenha a predisposição sincera de fazê-lo, né? Não adianta eu querer ser dissimulado em relação a estas práticas. Então não adianta eu não ter interesse na fala do outro e tentar utilizar algumas técnicas de manipulação. Eu posso ter até um resultado num curto espaço de tempo, mas esta máscara, esse comportamento falso, né, ele não vai preponderar, né, no médio prazo, aí, sem dúvida alguma. Então, obrigado aí pela fala. Numa sociedade capitalista, alguns estímulos são comuns como reforçadores para a maioria das pessoas, né? Então, elogio, admiração, reconhecimento, dinheiro, nota para o aluno, pontos. Por que muitas empresas têm utilizado a gamificação na área de recursos humanos para motivação destas novas gerações? Porque são gerações, algumas delas, que têm interesses em jogos, em game. Nós, seres humanos, somos muito competitivos, né? Observem as crianças, né? O quanto são competitivas. Então, são possibilidades também desse reforço positivo. Desafios, participação em acontecimentos, ter um prestígio, um status. Nós tivemos professores na nossa universidade que deram aí 50 anos da sua vida, né? 50 talvez não, mas 40 anos, sim, 50 anos da sua vida para a instituição, e ao se aposentarem não receberam nenhum reconhecimento, né? Então, qual é, né, o legado que isso deixa para os outros da instituição, né? Por que algumas universidades americanas fazem, né, com que os egressos, aqueles que se formaram, as turmas que se formaram, voltem para a universidade e façam encontros? Isso tem uma importância para a instituição. Isso cria uma imagem, uma cultura, um sentimento de pertence. Isso é um reforço positivo, né? Nós temos, infelizmente, pessoas que, ao terminarem determinado... É normal, né? Você passar 4 anos e meio em uma instituição, ficar cansado, né? Mas nós temos pessoas que falam assim, eu não quero passar naquela
empresa que eu trabalhei nunca mais na minha vida, ou naquela universidade que eu me formei, eu não quero passar nem na porta daquela universidade. Então, perceba aí como foi esse processo para ela, né? Foi bem doloroso, ou para ele, né? Tô dizendo ela porque eu lembro de uma aluna que me relatava isso: Carlos, eu não aguento mais sair. Hoje não é a realidade, né, do nosso curso, mas antes, mais de 50% dos nossos alunos vinham de Goiânia para estudar na instituição. E é cansativo, né? Imagine, você trabalha o dia todo, ainda pega um ônibus de estudante, vai para a universidade, isso durante 4 anos e meio, 5 anos, quando o curso era de 5 anos, cansa realmente, né? Então a aluna falava: Carlos, eu não quero ir para Anápolis tão cedo na minha. Então, desafios, participação, prestígio, status, sorriso, um aceno de cabeça, tapinhas nas costas, são comportamentos que podem reforçar positivamente, né, nas nossas organizações. Olha alguns exemplos. O Grupo Alfa apresentou um projeto sobre redução de custos e recebeu elogios de seus superiores. Então, né, um grupo lá de trabalho, que aqui nós colocamos como Grupo Alfa, ele apresentou um projeto para reduzir custos. Recebeu elogios dos superiores. Então a diretoria observou que depois desse elogio que fizeram, depois da apresentação dessa proposta, o desempenho, a equipe foi energizada. A equipe, né, o aumento do desempenho foi fantástico. Eu já vivi isso, pessoal, claramente. Turma que eu elogiava presencialmente, essa turma, mesmo que outros professores consideravam esta turma ruim, essa turma se tornava boa na percepção do professor, né? Era uma espécie de condicionamento pelo reforço positivo, né? Mas vamos voltar aqui para os nossos exemplos. Então a diretoria observou que essa proposta mudou o desempenho dessa equipe, né, por meio desse elogio. Então o elogio, o estímulo que foi aplicado, percebido pela pessoa que o recebeu como agradável, então ela validou aquele elogio, gerou um comportamento, melhor desempenho. Então, se o estímulo que foi aplicado e o comportamento se repetiu, então estamos diante de algo que pode ser chamado como reforço positivo. Outro exemplo, né? Então, com o objetivo de aumentar a produtividade dos seus funcionários, uma outra empresa obteve resultados quando determinou que o funcionário que tivesse o melhor desempenho teria o seu retrato exposto ao público como funcionário destaque da empresa. Então, vocês já viram isso, né? O Bob's usa isso e outras empresas também. O funcionário de destaque. Outra empresa, excelentes resultados foram obtidos quando a empresa passou a dar uma gratificação financeira aos funcionários que conseguiam processar uma solicitação de crédito em menos de 15 minutos. Então, eles tinham uma bonificação. Outra empresa, para os colaboradores que tinham uma pontualidade, davam a estes, né, que não se atrasavam ao mês, naquele mês ganhavam uma cesta básica. São estímulos, reforços positivos. E o reforço positivo, né, o gerente ele deve compreender que as pessoas entram nas empresas, a empresa é um meio do alcance dos objetivos pessoais, né? Então as pessoas entram nas empresas porque desejam atender os seus objetivos, que estão ligados, né, de acordo com a hierarquia das necessidades de Maslow, às nossas necessidades fisiológicas, de segurança, social, autoestima, autorrealização, entre outras. Se ele não visualiza o alcance de tais objetivos, ele vai perdendo o interesse de contribuir para aquela organização. Por isso que organizações de excelência colocam na sua prática de gestão a seguinte pergunta: Fernando, o que é que você quer da sua vida? O que é que você quer desenvolver? Né? Por que algumas organizações estimulam projetos pessoais com a estrutura da organização? O Google faz isso. Porque muitos dos projetos pessoais daquele colaborador, é claro que tudo que você fizer ali é da empresa, né? Não existe almoço de graça, mas muitas das soluções ali geradas foram soluções incorporadas na organização.
Então, entender os objetivos dos colaboradores é importante. E, muitas vezes, o sistema de recompensas não dá certo porque não considera a perspectiva do outro. Então, é primordial que as empresas tenham sistemas de recompensa, reforços positivos, que são atrelados ao cumprimento dos objetivos organizacionais. Desculpe. Então, o empregado, ele deve perceber que os seus objetivos pessoais podem ser alcançados na medida que ele alcançar os objetivos organizacionais. Mas esta realidade, muitas organizações não constroem, né? As pessoas não entendem que aquela organização será um meio pelo qual os colaboradores alcançarão seus objetivos pessoais de desenvolvimento, de crescimento, de aprendizado financeiro e uma série de outros objetivos, né? Então, ressalta-se que a pessoa deve ter clareza disso, de que o comportamento desejado no trabalho, né, para o trabalho e suas recompensas serão necessários, né, para que ela alcance os seus objetivos, para que ela possa desempenhar de maneira satisfatória. Então, para que você alcance esses objetivos que você pretende, nós precisamos deste comportamento dentro da organização, tá? Então, o bom gestor, né, que deseja que seus funcionários trabalhem de uma forma eficiente, ele deve providenciar reforços positivos, né? Ele deve reforçar isso daí. E claro, né, o salário é uma das formas, mas não é apenas o salário, porque o salário ele tem uma duração curta. E aí eu posso também criar, né, um mercenário quanto a recompensas positivas, um dependente financeiro. Mas ele não é a única condição. Ela é importante, mas não é a única. Condição de trabalho, né, um lugar bonito, um lugar com equipamentos adequados, enfim, né? Elogios, reconhecimento. Deixa eu autorizar a entrada de um colega aqui. Seja bem-vindo, Matheus. Então, são elementos de reforço positivo importantes. Sentir importante, participar da gestão, são exemplos que podem auxiliar. Então, os estímulos eles devem ser escolhidos, importante, levando em consideração o fato, né, se ele reforça, se ele é positivo para o funcionário, né? E se o comportamento que o administrador deseja deste empregado é o que está sendo feito para gerar o estímulo. Então, em outras palavras, se isso é interessante para o colaborador e para a empresa, se esse comportamento e se esse estímulo, se o estímulo é importante para o colaborador e se o comportamento é importante para a empresa. São a linha... Professor. Pois não, Jéssica. Tanto que aquele exemplo que o senhor citou na aula, acho que foi numa das nossas últimas aulas, do reconhecimento que o McDonald's, né, coloca para os colaboradores a foto feia estampada deles. Era o Bob's. Né? Era o Bob's, um estímulo negativo que a empresa dá para os colaboradores. Eu vou te dar um outro, Jéssica. Você terminou? Você... Sim. Tá. Olha só um minuto. Onde trabalho, os clientes que pagam em dias têm desconto no valor total. Então, um estímulo também para os clientes, sem dúvida. Olha só a situação, Jéssica. Esse é um dos cases, essa empresa já até entrou em concordata, né? A Abril, editora Abril. Um dos cases introdutórios na década de 80 do chamado endomarketing. Vocês sabem o que é o endomarketing? Endo para dentro, é o marketing para dentro. Da mesma forma que eu tenho que estimular o meu cliente a comprar o meu produto, eu também tenho que estimular os meus colaboradores a vendê-lo, a minha equipe de vendas e tudo mais. Década de 80, tá, pessoal? Não estou falando hoje que você faz uma viagem com facilidade, com mais acesso. Década de 80. Um dos primeiros programas no Brasil de endomarketing era uma campanha para motivar a sua equipe interna. Pois bem, o vendedor premiado pela empresa, o ganhador do título de vendedor do ano, ele ganharia uma passagem
para... Isso é óbvio hoje, que isso não daria certo. Mas uma passagem para esse vendedor para um local paradisíaco, aí, uma praia no Caribe, à época, em que ele poderia passar uma semana com as custas por conta da empresa. Pois bem, e o vendedor que ganhou esse pedido, esse prêmio, logo após esta premiação, né, ele teria um tempo para tirar, ele foi postergando, e as pessoas perceberam que o comportamento dele foi o contrário, não foi um reforço positivo. Por quê? Porque ele era casado, e a passagem, por mais absurdo que possa parecer, era para ele apenas, e ele não teria condições de arcar com a viagem para a sua família. Então era um prêmio que ele não julgava interessante, não era importante para ele, né? Então é igual premiação no escuro de amigo secreto, né? Perceba que nós temos que tomar cuidado, né? Quando nós levamos em consideração no nosso sistema de recompensas apenas os objetivos da organização e não dos colaboradores. Eu me recordo de uma empresa na área de veículos, de uma cidade, uma indústria de veículos, não vou falar qual, né? Vocês devem imaginar, em que uma aluna me procurou, ela era colaboradora dessa empresa, falando: Carlos, nós estamos precisando de um consultor para reformular o sistema de recompensas da nossa empresa. Mas o objetivo da empresa com o sistema de recompensas, Carlos, é reduzir custos. Já te deixo claro isso. Então, é claro que isso pode ser uma consequência, mas não é um objetivo primário desse programa, né? O objetivo de um sistema de recompensas é gerar reforço positivo. Claro que não a qualquer custo. Eu gerei reforço positivo e quebrei a organização, né? Mas não aceitamos o projeto, até porque não era o tipo de consultoria que eu ministrava, mas já estava equivocado na origem. Pois bem, então os estímulos eles devem ser escolhidos levando em consideração se realmente vai estimular o colaborador ou se vai trazer um problema para ele, né? Cuidado com isso. Então, é fundamental avaliar o desempenho. Da mesma forma que é fundamental que a organização tenha objetivos, é fundamental que ela avalie o desempenho. É fundamental isso, não só para a empresa, mas também para o empregado, né? Para a empresa, porque vai mostrar o quanto o empregado está dando retorno, com base nos objetivos. E para o empregado, servirá como uma baliza, um referencial do que eu posso melhorar e do que eu estou indo bem, dos meus pontos fortes e dos pontos que podem ser melhorados. Então, os fatores que são fundamentais na avaliação de desempenho são comportamentais. Cuidado, né? Às vezes eu quero apenas estabelecer números e esqueço dos meus aspectos comportamentais. Não reforço esses aspectos. Então devem ser descritos quais comportamentos e quais serão as recompensas, né? Então a satisfação obtida pela pessoa será, né, um reforço positivo para um novo desempenho, para melhores desempenhos. Lembrando que pequenos comportamentos devem ser recompensados. Não espere, né? E a recompensa que eu estou falando aqui, volto a dizer, não é essa viagem internacional ou esse grande prêmio. Existem reforços positivos que não custam nada. Um elogio não custa nada, né, para a organização. Então, isso é a essência, o resumo do livro que eu dei para vocês ontem. Hábitos Atômicos. Recomendo muito a leitura desse livro, tá bom? Porque às vezes nós imaginamos que nós vamos mudar o nosso comportamento do dia para a noite, né? E você vai verificar que o Michael Jordan não se tornou o astro da NBA do dia para a noite. É um trabalho de pequenos hábitos, pequenos hábitos, pequenos hábitos, que depois colocam esse atleta em um local de destaque surreal, né? Em uma
mas porque isso nós muitas vezes só olhamos o resultado. Né? Às vezes eu só estou olhando o resultado. Eu olho o gol, eu olho o arremesso no último segundo, eu olho o título de MVP da temporada, do melhor atleta da temporada, e não vejo o que está por trás disso. Né? O documentário do Netflix ajudou a mostrar o que estava por trás de tudo isso. Os pequenos hábitos que geram essa excelência. Então, pequenos comportamentos devem ser recompensados. Uma organização não dorme medíocre e acorda de excelência. São comportamentos e comportamentos estimulados ao longo do tempo que geram esse desempenho fora da curva. Claro que eu posso antecipar isso. Claro que eu posso acelerar isso. Mas não é como toque de Midas, né? Que tudo que toca vira ouro. Não é do dia para a noite. Não é uma transformação mágica. Então, a utilização correta do condicionamento clássico, junto com o condicionamento operante, o clássico, pareamento de estímulos. O operante é isso que nós estamos falando, né? O reforço positivo é um condicionamento operante. Ele traz resultados excelentes para a organização, sem dúvida, né? Então, o reforço positivo, juntando os dois, né? Então é notória a contribuição do condicionamento operante em conjunto com o clássico. Em um treinamento técnico, por exemplo, específico, onde o indivíduo tem de atuar mecanicamente no ambiente. Então eu vou, né, usar esse condicionamento clássico naquele aspecto mais técnico, associado ao condicionamento operante, com elogio, com atenção, com admiração, que vão fazer com que esse condicionamento clássico, a partir do condicionamento operante, ele se prolongue, ocorra o looping desse comportamento, tá bom? Ele vai se repetir, né? Ele vai se cristalizar. Então, a repetição levará a esse condicionamento, né? A realizar essas tarefas de uma maneira automatizada, tá bom? Algumas regras para esse reforço positivo. O liderado, ele deve manifestar o comportamento desejado para receber o reforço, né? Então, é importante isso. Pequenos comportamentos que se aproximem do esperado devem ser recompensados. Lembrando, o bom é inimigo do ótimo. Né? O bom não é inimigo do ótimo, me desculpe. O que é isso, cara? O que você está querendo dizer com essa frase? Às vezes, eu só reforço o condicionamento de excelência. Né? Eu só reforço o gol no final do campeonato. Ele deve ser reforçado, é óbvio, mas para que eu chegue no final do campeonato, eu tenho etapas anteriores que também precisam de reforço, percebe? Então, outros elementos também devem ser reforçados. Levantar o que de fato é reforçador para uma pessoa. É diferente. Talvez o que reforça o comportamento da Jéssica é diferente do comportamento da Brenda. Então, não é um sistema, né, pronto e acabado. Se eu exagerar em um reforço, esse reforço não será condicionador mais. Então, a utilização em demasia de um... Por isso, o perigo do reforço financeiro, porque eu sempre precisarei mais e mais e mais e mais. E as pessoas se tornarão verdadeiros mercenários organizacionais. Então, a utilização em demasia de um reforço, ele pode deixar de ser um reforço, tá bom? E o reforço, ele pode trazer resultados em uma ocasião, em outras não. Por exemplo, dinheiro. O dinheiro, ele pode reforçar quando eu estou lá na base da pirâmide. Né? Quando eu estou, por exemplo, numa situação de precisar muito desse dinheiro. Em outras ocasiões, isso não traz resultado. Se eu não tiver precisando, se eu tiver estabilizado financeiramente, né, se eu tiver uma posição hierárquica maior, não é esse o critério principal. Eu vou olhar outros critérios. Se esse projeto faz os meus olhos brilharem, se tem um propósito, se é uma organização desafiadora, e por aí vai. São outros parâmetros de reforço, tá bom?
Bem, vamos falar do outro elemento que Skinner nos aponta. Falamos do reforço positivo, da extinção. Então, extinção é a retirada de qualquer estímulo que estejam controlando o comportamento. Ao retirar, cessa o comportamento. O objetivo é eliminar o comportamento. E é o tempo, né, que levará para tal comportamento ser eliminado, ele dependerá do quanto esse comportamento estava enraizado na empresa, né? Então, não é se esse comportamento ele foi estimulado por muito tempo, ele ainda estará presente na organização, mesmo que ele tenha sido extinta esta prática. Então, depende da construção histórica, da cultura da organização. Exemplos de extinção. Por exemplo, nós já fizemos isso várias vezes, né? João, ele enviava todos os dias e-mail para Maria. E logo, assim que Maria recebia o e-mail, ela respondia o e-mail do João. Então ele tentou por algum tempo, mas sem sucesso, até que deixou de receber, de enviar e-mails para Maria, né? Ele tentou por algum tempo, mas sem sucesso, até que ele parou. Então, o que acontecia? João mandava e-mail para Maria, ela respondia. Depois de um tempo, Maria parou de responder, certo? Então, ele mandava, todo dia ele mandava e-mail para ela, e ela respondia. Depois de um tempo, ela parou de responder, ela extinguiu a resposta, que era o estímulo que ele esperava. Então, ela parou de responder. E o que ocorreu? Por um tempo, João continuou a mandar, né? Então, depois de um tempo, João parou, né? Mudou o seu comportamento. Então, o reforço para que João enviasse o e-mail era a resposta que Maria dava. E à medida que ela parou de responder, que ela extinguiu esse reforço, o comportamento de João também cessou. Então, às vezes, nós alimentamos o comportamento do outro. Vejam isso nas relações pessoais, né? Então, tem pessoas que instigam o comportamento do outro. Vocês podem imaginar exemplos dos mais variados. Então, um colaborador sempre chamava a atenção por falar alto. E ele era reforçado pelo comentário que os colegas faziam a seu respeito. Então, as pessoas comentavam sobre esse colaborador. E aí o supervisor, ele pediu para que todos parassem esses comentários, que era o reforço positivo, quando ele falasse alto, para eliminar tal comportamento. Tinha plateia, sabe, pessoal? Então, eu vi isso muito acontecendo na prática. Eu tinha uma colega de trabalho, certa vez, que ela adorava debater. Ela adorava gerar um debate. E enquanto ela teve palco, os debates delas continuavam infinitamente. E ela não percebia o quanto o comportamento do debate em que apenas ela tinha razão nas suas hipóteses, não era um debate baseado na tese, na antítese, né, e na síntese, no crescimento, né, no respeito à opinião do outro. O que ocorria? Nessa condição, ela tinha palco, né? É o que alguns usam, ditado popular, né? Não vou bater tambor para doido dançar. Então, quando as pessoas, pelo desgaste ali gerado, não foi um supervisor que, assim, mas porque não aguentavam mais, pararam de dar palco, elas, pela extinção da atenção, ela parou de fazer o debate, né? Era incrível, porque ela chegava, as pessoas iam se afastando, né? Então, é extinção. Uma outra forma, muito utilizada por alguns pais no seu modelo de educação, mas também em alguns ambientes empresariais, é o da punição. Então, falamos do reforço positivo, falamos da extinção do reforço e agora da punição. Então, se o reforço positivo, né, era um estímulo agradável, aqui eu tenho a aplicação de um estímulo indesejável para eliminar determinado comportamento. Multas, demissões,
advertências, são penalidades para não estimular determinado objetivo. Então, por exemplo, um dos mais comuns é a utilização do EPI, equipamento de proteção individual. Então, no ambiente, no cenário da construção civil, é muito presente isso. Óculos, luvas, protetores, auriculares, capacetes, os mais variados, para prevenir acidentes de trabalho, doenças ocupacionais. E ao perceber a resistência dos colaboradores em utilizar esses EPIs, algumas empresas adotam a demissão. Advertência, 3 advertências, uma demissão por justa causa. Porque hoje, né, a Justiça do Trabalho pune, tem fiscalização nestas organizações. E muitas das organizações treinavam os colaboradores para o uso, e os colaboradores insistiam no comportamento de não utilizar. Porém, muitas empresas não queriam entender o comportamento. Tem empresa também que oferece, para diminuir seus custos, um EPI ruim. Me desculpe o termo, né, mas um EPI horrível, né? Não ia usar um termo inadequado aqui, mas um EPI muito ruim, muito baratinho, muito michuruca. E aí, quando o colaborador usava esse protetor auricular, por exemplo, que incomoda mesmo, mas ele machucava o ouvido da pessoa, ou um capacete que esquentava por demais, já esquenta, mas ele era exagerado, ou tinha que usar um uniforme ou determinada proteção que era pesada, para ficar aí o dia todo, pesava-se aí 7 quilos. Então, tem que entender o outro lado também, né? O lado do trabalhador, conversar para poder compreender. Skinner aponta que a punição ela pode eliminar o comportamento indesejado, mas não necessariamente ela vai estimular o comportamento desejado. E pode até gerar outros comportamentos indesejados. Isso foi apresentado no início da Revolução Industrial, esses comportamentos, as sabotagens nas fábricas. Então, uma pessoa punida, muitas vezes ela pode deletar documentos importantes, quebrar equipamentos, que vão gerar custos ainda maiores para a empresa. Então, existem alternativas para isso, né? Que antes da punição. Então, a punição ela deve ser muito bem pensada, trabalhada, para que evite gerar esses efeitos colaterais que nós falamos. E aí tem um reforço negativo, né? Então, é a retirada de um estímulo indesejável, então ele já está presente ali. Não é um estímulo... A punição é um estímulo que eu vou ministrar. O reforço negativo, ele já está presente ali, eu vou retirá-lo apenas, para aumentar um comportamento desejado. Quer um exemplo? Deixa eu ver se é esse exemplo. É esse mesmo. Já vi isso em vários contextos. No âmbito da universidade, no âmbito empresarial. Então, as pessoas não gostavam, por exemplo, de trabalhar aos sábados naquela organização. E aí, qual que foi o reforço negativo? Vocês não vão trabalhar aos sábados se alcançarem determinada produtividade. Tá? Porque trabalhar aos sábados era algo indesejável, os colaboradores não queriam fazer. Então, passar para outro departamento, um outro exemplo, né? Passar para um outro departamento o preenchimento de um formulário que os vendedores ali perdiam muito tempo para preenchê-lo. Então, olha, vocês não vão... se baterem a meta, não vão precisar preencher isso aqui mais, não. As vendas... Se vocês fizerem isso, né, se aumentarem as vendas, eu vou tirar essa parte que você acha ruim, que é preencher essa ficha. Porque a ficha, isso é chamado de reforço negativo. Então, retirada de uma punição, né, também pode ser um reforço negativo. Então, a própria punição passa a ser um estímulo a ser evitado. E isso vai aumentar a probabilidade do comportamento contrário ao comportamento que gera a punição ocorrer. Então, neste caso, não é a empresa que vai te mandar
para ir embora. É você quem vai decidir. Se você continuar com esse comportamento, você, né, receberá aquela punição. Então, é com base no reforço negativo que nós chegamos na punição. E não a punição única e exclusivamente, tá bom? Então, é bom você associar a punição a um comportamento que eu quero. E aí, né, o colaborador entenderá que determinado comportamento é que levou à punição, e não uma escolha unilateral do seu superior ou da empresa. Então, os colaboradores, por exemplo, odeiam trabalhar aos sábados, mas trabalha para não perder a sua próxima promoção ou aumento de vendas. Então, um exemplo, né? Se Maria começar a chegar pontualmente, poderá ser transferida de departamento, porque ela não gosta de trabalhar onde ela atua. É um reforço nesse sentido. O aluno odeia ir para a escola, mas não falta para não ser reprovado. É um exemplo. Então, qual que é a consequência? Reprovação. Então, é um reforço com base em algo negativo. Por isso, reforço negativo. Eu não quero esse algo negativo, né? Bem, os governos, muitos dos planos governamentais, baseiam-se, quando criam as suas leis, o poder legislativo baseia-se muitas vezes no reforço negativo, né? Então, quando os governos muitas vezes criam as suas leis, estabelecendo punições para os infratores, eles apostam muito mais no reforço negativo do que na punição. Porque se você for observar, o governo arrecada muito menos, vamos dizer, em relação aos crimes de trânsito, às infrações de trânsito, do que a consequência deste comportamento. A maior parte do gasto em saúde, dos traumas, são traumas relacionados a acidentes de trânsito, principalmente de veículos de duas rodas, né, de motociclistas. Então, o foco de uma série de políticas públicas é do reforço negativo. Então, o governo ele cria leis, estabelece, não é que ele quer aplicar a punição, mas ele quer, né, por meio de, a punição está aqui, reforçar determinado comportamento. Para evitar, então, aquela punição, que é negativa, eu vou andar dentro da lei, eu vou ter determinado comportamento. Né? Sei que nem sempre dá certo, nem sempre a punição reforça o estímulo, né, o comportamento positivo, mas é uma tentativa. Então é comum as pessoas dizerem que fazem muitas coisas por obrigação e não porque gostam. Quando você faz este comentário, provavelmente toda profissão tem elementos que nós temos de comportamento que não é o que nós mais gostamos de fazer. Então esse é um comentário típico de quem está sendo moldado pelo reforço negativo. Olha, estou fazendo isso, né, como um pacote do trabalho que eu desenvolvo, não porque eu gosto. Então não somos motivados somente pelo prazer. Nós somos motivados também pela dor. Tem um livro na área da psicanálise, deixa eu ver se eu vou me recordar dele aqui, de George Forbes, que é um livro muito interessante. É aqui, ó. Aqui, ó. Você sofre para não sofrer. Recomendo essa leitura, viu? Do livro de George Forbes. Você sofre para não sofrer. É um psicanalista muito interessante que fala da psicanálise no contexto atual, no contexto moderno, tá? Muito ligado a esta ideia aqui que embora ele não seja, né, um behaviorista, ele é um psicanalista lacaniano, de Lacan, né? Lacan é um discípulo de Freud, pai da psicanálise. Então, mas bebe um pouco na fonte do behaviorista, né? Não somos motivados somente pelo prazer, somos motivados também para evitar a dor. Né? E aí o reforço positivo e o reforço negativo. Então, é notável a receptividade para os estímulos do reforço positivo, né?
ou para remover estímulos que são considerados como desagradáveis. Então, à medida que eu conseguir associar essa estimulação, positiva ou negativa, a um determinado comportamento, a pessoa estará, né, propensa a repeti-lo, desculpe. Claro que não somos máquinas, né? E essa é a crítica ao behaviorismo. Não é a visão mecanicista, que, olha, dê esse estímulo, a pessoa vai fazer isso. Não é uma relação casuística. Não é uma equação matemática. Mas é melhor isso do que a confusão também. Do que não acessar, né, o comportamento humano, certo? Então, eu posso ter diferentes caminhos para o mesmo comportamento. Então, dentro de uma empresa, podemos gerar o mesmo comportamento, controlar o mesmo comportamento pelo reforço positivo, pela punição ou pelo reforço negativo. Se uma empresa deseja aumentar a produtividade, ela poderá usar 3 caminhos diferentes para esse aumento da produtividade, né? Então, exemplo do caminho do reforço positivo: premiar financeiramente quem alcançou a meta. Exemplo do caminho de punição: demitir quem não alcançou a meta. E exemplo do caminho do reforço negativo: ameaçar cancelar todas as promoções que não atingirem as metas. Então perceba que, enquanto gestores, nós teremos que criar esses mecanismos, né? E testar, verificar o que está dando certo na organização. Agora, Skinner nos alerta qual é o mais adequado. Para Skinner, as empresas devem priorizar o reforço positivo como mecanismo de controle do comportamento desejável, evitando ao máximo a punição. Quando necessário, aplicá-la associada ao reforço negativo. Então, o reforço positivo ele deverá ser a principal preocupação com relação às pessoas que trabalham na organização, para a mudança de hábitos. Elogios, recompensas, claro que são muito mais eficazes do que a punição, né? Isso é a teoria chamada, na área da pedagogia, de disciplina positiva, né? Muito utilizada. Então, punindo, o indivíduo que trabalha pode extinguir aquele comportamento, pode deixar de agir de determinada forma, mas nós temos mecanismos compensatórios. Então ele pode não realizar aquele comportamento, porém desenvolver outros, né, até que ocorra novamente um reforço negativo. Tá bom? Próxima aula nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Efetivamente, no próximo encontro, nós teremos a aplicação da nossa prova, pessoal, tá bom? Aos que chegaram um pouco depois, a prova será no Google Salas, ela vai aparecer lá para vocês, às 7 horas do dia 22. Então, ela vai estar lá das 7 até as 23h59. Você acessou, terá um tempo para fazer aquela prova. Você pode acessar em qualquer um desses horários, das 7 até as 23 horas. Mas acessou, você tem que ir até o fim para fazê-la, tá bom? Talvez eu vá gravar um vídeo orientando a respeito da prova. Deixe-me só abrir aqui vamos fazer a chamada, tá? Só um minutinho, pessoal. Deixa eu abrir o Fênix aqui. Alguma dúvida, pessoal? Alguma consideração? Ninguém gostaria de... Deixa eu ver se eu consigo abrir o Fênix aqui. Consegui. Frequência. Psicologia aplicada à administração. Lançar a aula de hoje. Então, pessoal, respondam aula 4, depois eu complemento o conteúdo aqui. Próxima aula, então, não teremos encontro síncrono, será apenas a realização da nossa prova.
Então, pessoal, eu vou fazer de uma forma rápida aqui a chamada, são 45 alunos, então demanda um pouquinho. Quando eu falar o teu nome, né, já está liberado aí. Então, um bom final de semana a todos, tá? Esperem chamar o nome de vocês, mas um bom final de semana e uma boa prova para cada um de vocês. Precisando, tá? Qualquer necessidade, podem entrar em contato pelo e-mail carlos.carvalho@ueg.br. Tá aí. Vamos lá. Aí, na hora que eu falar o teu nome, ou responde presente rapidamente no microfone, ou escreva no chat de uma forma rápida também, tá, pessoal? Por favor. Adalton Maia. Beleza, Adalton, obrigado, boa noite. Alexandre Alves. Alexandre. Se puder responder no microfone, é melhor, tá, pessoal? Alexandre, não. Amanda Ferreira. Amanda. Amanda, não. Ana Caroline. Ana Caroline. Beleza, Ana, obrigado. Ana Cláudia Almeida. Ana Cláudia. Beleza, Ana? Ana Cláudia, obrigado. Andressa Clemente. Andressa Clemente. Andressa, não. Andriel Farias. Andriel. Andriel, não. Antônio Lenes. Antônio Lenes. Antônio, não. Brenda Martins. Presente, professor. Obrigado, Brenda. Brenda Martins, ok. Brenda Cristiele de Medeiros. Presente. Beleza, Brenda, obrigado. Bruno Emanuel. Bruno Presente, Emanuel. professor. Obrigado, Bruno. Cíntia Nascimento. Presente, professor. Obrigado, Cíntia. Daniel Elias. Daniel Elias. Não. Daniel Gonçalves. Não. Daniel Almeida Gomide. Presente. Obrigado, Daniel Gomide. A Cíntia. Beleza, Cíntia, obrigado. Boa noite. Um abraço. Bom final de semana. Eliabe Medeiros. Eliabe. Beleza, Eliabe. Obrigado. Elias Júnior. Presente. Obrigado, Elias. Elaine Feitosa. Elaine. Beleza, Elaine. Everton Gomes. Everton. Não. Tá bom. Fernando Fernandes. Fernando. Beleza, Fernando. Obrigado. Gabriela dos Santos. Gabriela dos Santos. Não. Gabriela Martins. Não. Gabriela Vieira. Presente, professor. Obrigado, Gabriela. Giovana Martins. Giovana. Não. Isabela Vitória. Isabela Vitória. Não. Isabela Gonçalves. Professor, a Isabela Vitória está presente. Escreveu, beleza, obrigado. Isabela Gonçalves. Isabela Gonçalves, não. Beleza, Isabela Vitória, obrigado. Jéssica Camila. Presente. Jéssica. Ok, Jéssica, obrigado. Jonathan Rodrigues. Jonathan, não. Juraci Domingos. Não. Keila Vieira. Keila. Não. Larissa Santos. Larice Cristina. Não. Letícia Gonçalves. Letícia Feitosa. Beleza, Letícia Feitosa, obrigado. Lucas Félix Canedo. Lucas, não. Lucas Manuel. Lucas Manuel. Não. Maria Poliana. Maria Poliana, beleza, obrigado, presente. Pablo Vinícius. Pablo. Não. Paulo Vitor. O Pablo tá presente. Obrigado, Pablo, desculpa. Paulo Vitor. Paulo Vitor. Paulo Vitor, não. Pedro Henrique. Pedro. Não. Rayane. Rayane. Beleza, Rayane, obrigado. Raíssa. Raíssa, não. Rodrigo. Não. Thaís. Thaís, sim. Presente. Obrigado, Thaís. Desculpa você ser a última. A próxima eu inverto, tá? Tiago Antônio. Tiago, não. E Wellington também não. Obrigado. Vamos encerrar aqui a gravação. Uma boa noite. Tchau, tchau.